Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, a nossa pauta será a tecnologia 5G. A partir de agora, vamos tentar entender como funciona essa nova geração de transmissão de dados, quais as características desse novo modelo e também vamos tentar saber quando finalmente teremos toda essa tecnologia à nossa disposição. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da TV Câmara o Vandersilvio da Silva, ele que é professor do curso de Engenharia da Computação na Fevale. Então, professor Vandersilvio, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Obrigado, Matheus. Também participa da nossa edição aqui nos estúdios da TV Câmara o Germano Brem, ele que é secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade aqui em Porto Alegre. Então, Germano, seja bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Olá, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês debatendo um tema tão importante, né, e estratégico para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado e do país, né? Perfeito, agora vamos dar início e eu começo saudando a presença dos nossos especiais convidados, novamente. E de imediato eu vou pedir para o professor Vandersilvio nos explicar sobre o funcionamento da tecnologia 5G, nos dizendo quais as principais diferenças em relação às tecnologias anteriores e também qual o tamanho do salto, do avanço em relação, por exemplo, ao 4G. Perfeito. A gente começa vendo que o 4G já traz uma série de benefícios para a gente, né? Tu consegue acessar aí, ter um tráfego de 20 megabits por segundo, né? no teu celular ou num tablet. E o 5G promete chegar a 1 gigabit por segundo, né? Outra coisa importante é que a latência do 4G é por volta de 20 milissegundos, é o atraso do sinal que vai desde o teu celular até um outro ponto final, né? E no 5G isso vai para menos de 1 milissegundo. Então, dessa forma, tu consegue fazer trabalhos, atividades muito mais críticas, né? Como talvez até uma operação, uma cirurgia à distância, né? Por conta de ter toda essa velocidade e essa latência muito pequena. Para a gente que é leigo entender, essa latência tem a ver com o famoso delay, que a gente verifica às vezes, inclusive nas transmissões jornalísticas, num telejornal? Sim, sim. Uma comparação muito didática que eu gosto é comparar isso com um pedágio numa via expressa, né? A gente tem ali no pedágio chegando 40 carros por minuto, né? Isso equivale ao 1 gigabit por segundo do 5G, né? Mas tu não sabe quanto tempo, quanto atraso vai demorar aquele carro para chegar até a praia, né? Isso é uma latência, né? O 4G é de 20 milissegundos, para a gente parece pouco, né? E o 5G chega a 1 milissegundo. Então tu pode viabilizar aí indústria 4.0, tu pode ter uma fábrica num lado da cidade e os controles dessa fábrica em outro lado da cidade e tu vai conseguir fazer mesmo que seja uma operação crítica, mesmo que seja um corte de mecânica precisa ali, tu vai acionar remotamente e ele vai conseguir chegar no ponto certo. Agora, secretário Germano, para a gente começar de uma maneira bem direta, como a Prefeitura de Porto Alegre, a Secretaria do Meio Ambiente, vem se preparando para receber essa nova tecnologia aqui na capital gaúcha? Então, né, eu acho que a gente identificou, né, a importância, a estratégia, né, de futuro da nossa cidade, muito vinculada à conectividade. Eu acho que hoje em dia, e especialmente o pós-pandemia, ele reflete muito isso, né? O talento, ele vai trabalhar, ele vai estar onde ele tem qualidade de vida, onde ele tem conectividade com o resto do mundo. Ele não precisa mais estar em Nova York, em São Francisco ou em São Paulo para prestar serviço para as maiores, né, empresas. Ele vai escolher aonde ele quer residir. Então, o futuro, a estratégia da cidade de planejamento urbano, ela está muito ligada a isso. A gente tem que estar atento a isso, né? E foi sob essa perspectiva que Porto Alegre fez a sua reforma legislativa aprovada aqui pela Câmara de Vereadores. Os vereadores, né, tão logo foi enviado pelo Executivo, recepcionaram e aprovaram a legislação e a gente fez então essa reformulação, especialmente no licenciamento, que demorava, e é a realidade da maioria das cidades brasileiras, para tu fazer o licenciamento de uma única antena cerca de 2 anos. Aí você imagina com a vinda do 5G que vai precisar de muito mais antenas, né? Esse tempo ele não reflete, né, o tempo da conectividade da tecnologia.
Então a gente fez a nossa reformulação legislativa, regulamentamos, criamos em Porto Alegre um sistema, né, totalmente autodeclaratório, automático, né? Então hoje qualquer licença de antenas em Porto Alegre é feita em minutos, né? E ainda dispensamos de licenciamento aquelas de pequeno porte, né? Possibilidades, né? A partir disso a gente também criou de implantação dessas antenas nos espaços públicos, né? Prevendo já que em função do 5G ia se precisar muito mais antenas, a gente na modelagem da concessão das placas de rua, por exemplo, que são mais de 40 mil placas de rua, a gente previu essa possibilidade que o concessionário ele vai poder explorar como receita alternativa à exploração comercial as antenas, né? E o que aconteceu hoje em função do 5G, essas empresas de infraestrutura que prestam serviço para as operadoras já fizeram um contrato com a concessionária das placas de rua e vão instalar por toda a cidade, nesses, sei lá, mais de 40 mil pontos, tem essa possibilidade de instalar uma antena 5G. Também previmos a possibilidade de implantar antenas na iluminação pública, né? Recentemente fizemos a PPP de iluminação pública e deixamos essa possibilidade da exploração da receita alternativa. Então são mais de 100 mil pontos de iluminação pública pela cidade, onde há, né, então essa possibilidade de se instalar a antena 5G, assim como os relógios de rua, agora recentemente também as paradas. Então todo o mobiliário urbano ele já tem essa possibilidade. E a operadora de telefonia, ela pode se relacionar diretamente com o privado, porque já tem um modelo, uma relação contratual entre a administração e o concessionário, o parceiro público-privado, que ele tem que naturalmente destinar um percentual lá do que ele ganha, vamos dizer assim, com aquela locação para o poder público. Então isso coloca Porto Alegre num patamar muito diferenciado com relação às outras capitais brasileiras. Em função disso, fomos premiados como a cidade amiga da internet. Já por diversos anos ganhamos o prêmio da capital, né, da cidade amiga da internet. É a capital mais bem posicionada sempre nesse ranking. E fruto disso, né, eu acho que a gente vem colhendo aí uma série de olhares para a área tecnológica, nos posicionando, né, no mapa como uma cidade conectada, uma cidade futuro, que pensa a tecnologia integrada também ao planejamento como estratégia. Secretário, o senhor nos falou ali, nos trouxe dados sobre esse sistema autodeclaratório para o licenciamento das antenas também. Eu lhe pergunto então, ao optar por esse sistema, o interessado ele se compromete em cumprir os requisitos estabelecidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui em Porto Alegre? Isso aí, a gente criou uma lei muito objetiva e trouxe os critérios que são competentes do município. O município, a competência é regular as questões de construção civil, né? A Anatel, né, no órgão federal, é responsável por regular telecomunicações de uma forma geral. E o município, as questões urbanísticas. Então, na nossa legislação, e isso é uma confusão às vezes que os outros municípios fazem, que eles acabam extrapolando a sua competência e regulando questões de radiofrequência, questões vinculadas à competência da União. Existe lei federal, a Lei Geral das Antenas, que regula e dá essa diretriz muito clara o que cabe ao município. Então, Porto Alegre fez a sua reforma e direcionou regras claras na sua legislação. Então, lá o nosso sistema, né, que é de autodeclaratório, ele traz quais são as regras, né? O atendimento tem que respeitar os afastamentos, tem que, né, não impactar né, urbanisticamente a paisagem urbana. Então, ele tem alguns comandos de regras que o responsável técnico declara que está atendendo. O município pode fazer a fiscalização a qualquer tempo, por amostragem, para verificar se há o atendimento dessas regras. A gente, né, fortalece o papel do responsável técnico dentro desse processo e libera essa licença de forma automática. Um dos requisitos que a gente exige para dar esse licenciamento também é que a operadora ela tem que trazer a licença, a autorização da Anatel, porque o primeiro passo que essa operadora faz quando ela quer implantar a antena, ela vai lá, ela pega a autorização primeiro com a Anatel. Então ela vem para o município com a autorização da Anatel, com a declaração de que está atendendo a legislação municipal, está respeitando as regras municipais, paga a respectiva taxa e automaticamente o sistema emite uma licença. Com relação à instalação da tecnologia 5G, o secretário Germano Brem nos traz dados referentes a mais de 100 mil pontos de possibilidade de instalação das antenas. Agora, professor, em cima dessa fala do secretário, eu lhe pergunto qual o equipamento necessário para realmente implementar essa rede toda essa infraestrutura física em uma cidade como Porto Alegre? Bom, inicialmente as antenas e os equipamentos que funcionam junto às antenas
são bem menores do que as soluções de 4G e são mais baratos do que a solução de 4G. A solução como um todo é mais complexa, porque tem uma série de software e o que eles chamam de rede desenhada por software, mas o fato é que fica muito mais fácil de você colocar uma antena, né? A antena não precisa estar numa torre, né? E isso que o secretário Germano colocou vem de encontro a facilitar muito isso, né? Porque tu vai ter muito mais antenas, tu precisa ser facilitado para colocar essas antenas em vários locais, né? E Porto Alegre está fornecendo isso de uma maneira bem eficaz, né? A gente consegue... você consegue atingir, inclusive, áreas rurais, né? Trabalhando com outras frequências e tal, mas onde tu vai conseguir o 1 gigabit por segundo com um delay menor, vai ser em células bem pequenas, né? Em microcélulas, e para isso vai precisar colocar nas paradas de ônibus, nos postes, nas placas de rua. E, secretário, o senhor já falou um pouco sobre as parcerias público-privadas, né, que são colocadas em prática pela Prefeitura há muitos anos aqui nas últimas gestões, para a instalação dessas novas antenas. Gostaria que o senhor se aprofundasse um pouquinho mais, falando se elas serão feitas com empresas que já possuem parcerias com a Prefeitura, como, por exemplo, as que estão aí prestes a operar nas paradas de ônibus aqui em Porto Alegre, as que já operam nas placas com os nomes das ruas, ou se será feita toda um novo projeto para novas empresas em parcerias público-privadas para a instalação específica das antenas 5G. Não, acho que nos modelos que a gente dispõe hoje de mobiliário urbano, a gente já previu essas possibilidades, né? Naturalmente existe, né, um objeto principal da concessão da PPP, no caso das placas de rua, né? A obrigatoriedade as placas de rua e a exploração comercial diretamente vinculada àquela placa. Na de iluminação pública, o objeto principal é a iluminação. Né? O relógio, placa, né? As paradas, a exploração comercial decorre das paradas. Mas essa receita alternativa, por exemplo, inicialmente não prevista no objeto principal, está contemplada neste modelo. Então, naturalmente, a operadora de telefonia, por exemplo, né? que precisa deste sinal, ela faz o contrato com esta concessionária. Tanto ela quanto... Porque na maioria dos casos, eu vejo como exemplo, existe uma grande empresa de infraestrutura que faz a implantação dessas antenas, aí ela faz o contrato com a concessionária, enfim, com quem já detém o contrato do mobiliário urbano da cidade, por exemplo, e ela distribui para essas diversas outras operadoras, né? Ela representa, né? Eu vejo exemplos de empresas muito grandes, que representam 50%, 60%, 70% do mercado, e ela dispõe dessa infraestrutura. Fato, ouvindo aqui da fala do professor, que eu fico muito empolgado, assim, Matheus, com as possibilidades, né? Fico imaginando que a gente fala, será que, né, estamos chegando a carros autônomos, né? Que é uma possibilidade, né? Eu acho que necessariamente quando a gente fala em carro autônomo, a gente precisa do 5G. E eu vejo em Porto Alegre a gente dispondo nos mais de 100 pontos de iluminação pública, placas de ruas, né? As paradas. A gente teria a condição para a gente, né, daqui a pouco já pensar. Eu estava comentando com o professor que tive em Brasília na semana retrasada, e lá pude visualizar alguns exemplos, assim, que a gente acaba que às vezes muito vinculado sempre ao celular, né? Ao sinalzinho ali, é 3G ou 4G, bom, agora vai ser um pouco mais rápido. Mas, de fato, no campo, né, na indústria, no território urbano, assim, eu acho que as possibilidades ainda são desconhecidas, mas existe um universo muito grande de coisas, e as cidades que pensam estrategicamente e apostam nisso vão estar muito preparados para esse futuro. Então, aproveitando esse gancho que o secretário Germano nos trouxe aí sobre as possibilidades que o 5G vai nos trazer, falando dos benefícios agora, professor, dessa nova tecnologia. Muito se fala que ela vai revolucionar o mundo e a sociedade, seja para a comunicação entre as pessoas ou também para melhorar o serviço no campo, como o secretário falou, e no setor industrial. Então, o que o senhor enxerga de possibilidades revolucionárias, assim, a partir da implementação completa no avanço dos próximos anos do 5G? Perfeito. O 5G
veio não só com o intuito de reunir, de conectar pessoas, mas conectar também dispositivos, né, coisas, internet das coisas, né? E nesse sentido, a gente tem aí no mundo, nesse ano, por volta de 14 bilhões de coisas conectadas na internet. E isso é menos de 1% do que tu consegue colocar lá. Então, imagina na cidade de Porto Alegre tu poder controlar todos os postes de luz, né, a intensidade da luz, verificar estatísticas de quando é que uma lâmpada queimou, né, poder fazer conexões de carros autônomos, de telemedicina, né, trabalhar com possibilidade de tu conseguir ver em tempo real onde é que o ônibus se encontra, né? Tu está na parada de ônibus e tu pode acompanhar ali onde o ônibus está passando, quanto tempo vai demorar para ele chegar ali, né? Soluções de mobilidade urbana como um todo, né? Tu conseguir em tempo real saber como o trânsito está funcionando, quais são as melhores vias, né? E tu ter tudo isso na palma da mão, né? Para que tu implemente essa grande quantidade de dados, né? de soluções, é necessário uma rede robusta e de alta velocidade, e que nós temos a felicidade de Porto Alegre ter a facilidade, a possibilidade de ser uma pioneira no Brasil. E para ficar claro para o nosso público que nos assiste aqui na TV Câmara, exemplos dessa nova tecnologia, da latência também que ela vai proporcionar, das possibilidades, seria alguém que está lá um médico no Reino Unido poder operar alguém aqui em Porto Alegre, um carro totalmente autônomo, ter uma resposta rápida para evitar um atropelamento, enfim, são exemplos claros disso? Sim, imagina uma ambulância tendo que ir pro hospital, tá? É possível, por esse controle da rede, né, é possível antecipadamente já prever abrir as sinaleiras para que a ambulância chegue mais rápido no local. Imagina um incêndio, né? E daí tu tem o corpo de bombeiros, tem que se deslocar. Como é que tu faz isso? Como é que tu atende essa emergência, né? Tu tendo toda a rede conectada, é possível você traçar o melhor trajeto, otimizar os processos, chegar o quanto antes lá. São coisas que impressionam a todos e também impressionaram o secretário lá em Brasília, que pode ter alguma experiência. E justamente falando do Distrito Federal, da nossa capital, me pergunto, secretário, quando teremos a implementação da rede 5G aqui em Porto Alegre, visto que ela já iniciou em Brasília há algumas semanas? Isso aí, Brasília, primeira cidade, né, então, onde foi disponibilizado o sinal, e Porto Alegre vem logo na sequência. A gente recebeu com felicidade aí o anúncio da empresa que foi constituída, né, para liberar aí as frequências. Então, a expectativa é que no dia 20 de julho, Porto Alegre já disponha do sinal 5G. Porto Alegre, junto com São Paulo e Belo Horizonte, são né, as cidades onde vão ser disponibilizados os sinais. Recentemente teve coletiva aí junto à Anatel e a empresa responsável por liberar esse sinal. Então, a gente está com a expectativa grande aí de receber e começar a sentir os efeitos do 5G na nossa cidade. Quando o senhor fala em liberação do sinal, quer dizer que a infraestrutura para o recebimento, ela já é capaz de receber o sinal, ainda faltando apenas essa liberação ao acesso do sinal? Como funciona? Exatamente, né? A explicação que eles nos deram, a gente já tem essa infraestrutura disponível, entendeu? Em Porto Alegre. Em alguns pontos? Em alguns pontos da cidade, não todos, eles vão, né, ao longo do processo aí avançando, mas já vai ser possível a partir do dia 20 fazer, então, esses testes aí com 5G. Existe alguma área da cidade que a gente vai poder ver em primeira mão? Isso, estamos estudando, acho que existe uns 4, 5 pontos assim, ainda oficialmente não disponibilizados, naturalmente como é, né, a Anatel, com a empresa responsável que tem essa orientação, mas existe os 4, 5 pontos aí iniciais para tentar fazer essa distribuição pela cidade logo no início. Perfeito, vamos aguardar ansiosamente. Professor, sobre o sinal gerado pelas operadoras móveis, né? Lhe pergunto se ele terá algum tipo de interferência, maior ou menor, em relação aos sinais de internet já existentes. Não.
Vocês devem ter acompanhado que o 5G, usando as frequências do 4G, já estava funcionando, né? E as frequências liberadas agora, licenciadas lá pela Anatel, são frequências diferentes, né? Então, dá para dividir em 3 grandes blocos, né? Se quiser trabalhar numa área rural, tu vai trabalhar com uma frequência abaixo de 1 GHz. Se tu quiser trabalhar na área urbana, a maior parte vai ser 3,5 GB. E se tu quiser aquela alta performance, daí vai para 26 GHz, né? Que é uma distância menor, a velocidade maior, né? Com relação a interferências, existe, como as parabólicas de televisão gratuita, elas trabalham perto dos 3,5 GHz, elas têm que mudar, né? Elas vão passar da banda C para a banda KU, vai para 12 GHz, e existe até um programa de governo, talvez o secretário possa falar com mais propriedade que eu, de doação de antenas, né? Para que não haja essa interferência aí. A gente usa a maior parte dos locais 3,5 GHz e a TV trabalha em 3,6 para diante, então haveria interferência aí. Então, justamente sobre essa possível interferência, secretário, o poder público vai dar algum tipo de suporte, seja a nível federal, se o senhor sabe nos informar, ou nível municipal, sobre essas famílias que vão precisar de uma nova instalação para continuar recebendo seu sinal normalmente, de televisão e de internet, enfim? Sim, é uma matéria, uma exigência, né, da modelagem feita ali pela Anatel, que seja disponibilizado, sim, a alternativa. E na coletiva recentemente da empresa constituída para essa finalidade, para liberação, entendeu, da frequência, eles já inclusive disponibilizaram os contatos, enfim, para todos aqueles que tiverem, né, a antena e quiserem fazer a substituição, entendeu, existe essa alternativa técnica para tanto. Perfeito, esse foi o secretário de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Urbanismo aqui de Porto Alegre, Germano Brem, que ao lado do professor Wander Silvio da Silva, que é professor na Universidade Fevale, aqui no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, está aqui complementando as informações sobre essa nova tecnologia 5G. Então nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais informações para entender esse novo modelo que nos próximos meses, nos próximos anos, promete revolucionar a comunicação, a telecomunicação ao redor do mundo. Nós já voltamos, não saia daí. Estamos de volta aqui com o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje fala da tecnologia 5G. Estamos aqui tentando entender um pouco de como vai funcionar esse novo modelo de transmissão de dados também. E para isso estamos recebendo nos estúdios da TV Câmara o professor Wander Silvio da Silva, ele que é professor universitário na Fevale, que fica no Vale dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. E também ao lado dele está o secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, o Germano Brem. E é por você mesmo, Germano, que eu quero voltar esse nosso segundo bloco a falar da tecnologia 5G na questão de legislação. O senhor já trouxe para nós que houve um processo licitatório autodeclaratório para a instalação das antenas 5G aqui, feito em parcerias público-privadas com a Prefeitura de Porto Alegre, mas falando um pouco da aceitação em plenário da lei que possibilitou que esse avanço fosse de forma mais rápida aqui no município, como foi esse trato feito entre o Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores para a aprovação da legislação que possibilitou a melhoria no sistema 5G aqui em Porto Alegre. Então, né, Matheus, isso realmente é uma problemática, assim, uma realidade de grande parte dos municípios brasileiros. Eu vejo que muitos têm dificuldades de fazer as suas reformas legislativas, e municípios referência, São Paulo agora, recentemente conseguiu aprovar lá a sua legislação, estão passando trabalho, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, capitais referências para nós, mas não conseguem superar as amarras burocráticas, porque na concepção inicial desses licenciamentos, que foi lá pelos anos 2002, 2003, onde começou a se produzir esses modelos de licenciamento para esse tipo de tecnologia, se tinha muita dúvida com relação aos efeitos, às radiofrequências, à exposição humana, os limites. Então todo mundo regulava tudo, né? A União, embora com a sua competência constitucional de regular, né, as radiofrequências,
trazia uma série de regramentos, mas o município, né, avançava e também regulava as radiofrequências, regulava as questões ambientais, regulava as questões urbanísticas. Então, eram infindáveis órgãos que se faziam análise, né? E tinha vigilância sanitária, Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, não podia construir de escola, de posto, de referências dos mais diversos órgãos que participavam dessa análise. Aí por isso demorava 2 anos. E isso é uma realidade de grande parte dos municípios ainda, né? E por isso a dificuldade, a estratégia que se entende como importante de Brasil, de se fazer essa reformulação, porque o 5G, a conectividade é uma estratégia não só de um município, de estado, mas de país. Então, se tem muita incompreensão sobre o tema. E, naturalmente, Porto Alegre também se tinha essa incompreensão. Primeiro, a gente teve que superar, então, as amarras internas, né? Porque mesmo internamente teve muita dificuldade a gente produzir de compreensão, de entendimento, de se verificar que hoje o aparelho celular, ele emite muito mais radiofrequência, entendeu? Do que a própria antena. Porque quando a gente começou a produzir essa discussão, se veio inúmeros, né, debates aí, que não, os efeitos da exposição humana, porque o câncer que não pode aqui, que não pode lá, que não pode... Bom, então tem que deixar a antena para fora da cidade. Aí, bom, tira o celular também, porque o celular ele emite mais radiofrequência, e está comprovado isso, do que as próprias antenas. E eu me lembro que um exemplo muito interessante que a gente trouxe para o debate, uma fotografia, quando foi se discutir tecnicamente os efeitos, a Organização Mundial de Saúde, né, tem lá na sua sede uma antena de celular em cima. Então, bom, se a OMS, né, tem uma antena, eu imagino que eles saibam o que estão fazendo. Então, a gente trouxe isso para o debate, muitos esclarecimentos, muito detalhamento tivemos que fazer para limitar a competência do município nas regras urbanísticas de construção civil e não regular questões de radiofrequência, meio ambiente, outras normas legais que são competência de outros órgãos. Aí veio aqui para a Câmara de Vereadores, né? A Câmara fez um debate também aprofundado, organizou, né, um seminário para discutir tecnicamente. Eu acho que foi muito madura aqui na discussão na Câmara de Vereadores, e aí se conseguiu aprovar essa legislação que acabou sendo referência aí para todo o país e foi a primeira, né, neste modelo totalmente autodeclaratório e automatizado, né? Fruto disso aí se ganhou uma série de prêmios dessa reformulação que a gente fez aqui por Porto Alegre. Fica bem orgulhoso de fazer parte aí dessa mudança. Secretário, o senhor à frente de uma pasta que trata da sustentabilidade, do cenário urbanístico, ambiental da cidade, o senhor não enxerga prejuízos ou pelo menos alguns cuidados a se ter nessa espécie de relaxamento da legislação para a implementação não somente das antenas, mas de outras liberações ambientais aqui no município? Isso, é importante a gente ter clareza, né, que a fiscalização do poder público ela pode acontecer a qualquer tempo, né? A gente acaba que às vezes sempre focando muito o nosso esforço para as atividades regulares, que são pequenas, né, e muitas regras, muitos detalhamentos no licenciamento, e às vezes esquecendo do monitoramento, do enfoque que tem que ser para a fiscalização, né? Tu tem que passar a contar cada vez mais com o responsável técnico, que tem formação superior, tanto quanto, né, o time, o técnico do município. A gente tem que empoderar e trazer esse responsável técnico para o processo, né? E como é que a gente traz, né? Fortalecendo ele. Ele é responsável pelas informações, ele pode fazer essa análise e o município vai liberar, né, a partir daquela declaração, daquela análise. E, eventualmente, a gente vai fiscalizar pelos modelos de amostragem e números que se tem. E se tiver errado, nós vamos fiscalizar e vamos penalizar esse profissional que tem uma anotação de responsabilidade técnica, um registro para aquela finalidade. Não adianta, o poder público, né, cada vez mais tem dificuldade de dar conta de uma cidade muito dinâmica, muito crescente, né, que está aí, né, as coisas acontecem muito rapidamente. E a gente não pode, né, em função das nossas deficiências, das nossas dificuldades, criar essas barreiras para quem empreende, quem quer transformar, quem quer, né, desenvolver a nossa cidade. E aí, por isso, sim, esse modelo de empoderamento, cada vez mais do papel do responsável técnico, para trazer ele para o processo e dar espaço para o poder público desempenhar o seu real, né, o seu real papel, o seu real fundamento, que é, né, planejar, né, definir a estratégia da cidade, o que a gente quer para o nosso futuro, dar as regras, né, e, naturalmente, fiscalizar.
Perfeito, é muito importante termos aqui membros do Poder Público, como o secretário Germano Brem, participando da nossa programação, para o cidadão de Porto Alegre entender como funciona o pensamento do Poder Público nas questões legislativas também e de acompanhamento de todos os setores da sociedade, de quem quer investir, de quem trabalha de maneira regular, formal, informal, enfim, para todos os cidadãos da capital gaúcha estarem cientes de como o Poder Público pensa todas as questões da cidade. Agora, avançando na questão da revolução que a tecnologia 5G promete, professor Wander Silvio, lhe pergunto sobre essa competição, quase que uma corrida entre as principais potências econômicas ao redor do mundo para a implantação completa do 5G. Por que isso está acontecendo? E, em cima disso, o que podemos esperar de surpresas tecnológicas a partir dessa implantação completa nos próximos anos? Sim, a tecnologia 5G impulsiona uma série de outras tecnologias e outras soluções econômicas, né? Você gira a economia a partir de uma rede de alto desempenho. Então, isso possibilita um crescimento econômico do local onde tem essa tecnologia implantada. Um dos fatores cruciais aí para que a gente seja competitivo internacionalmente é que tu possa efetivamente trabalhar com indústria 4.0, que tu consiga fazer uma integração de todos os sistemas da empresa, desde o ERP até os sistemas da própria fábrica, e tu poder fazer essa interação com os fornecedores, tu ter toda uma logística em cima do resultado mais eficaz possível. Tu fica altamente competitivo. Para que tu faça isso, é necessário tu ter uma rede estruturada, uma rede de alto desempenho e uma rede robusta, que seria o 5G. Um detalhe interessante, eu acho que é importante ressaltar, como o secretário bem colocou, existem coisas que a Anatel que tem que regular. E todo equipamento, absolutamente todo equipamento que tiver envolvimento com transmissão de ondas, de micro-ondas, que é utilizado em outros lugares, mas agora em particular na solução de 5G, precisam ter um selo da Anatel, um selo de certificado de que ele está conforme as normas. Então, como o próprio secretário colocou, não precisa fazer o trabalho dobrado. Você só pode usar equipamentos autorizados pela Anatel. E para autorizar isso, é uma série de testes, e testes complicados, testes complexos, para verificar que o equipamento está funcionando de acordo com as normas, não está emitindo mais energia eletromagnética do que o necessário. Tem todo um aparato de normas que a Anatel vai cobrar dos fornecedores da solução, para depois eles virem implantar. Então, e qualquer equipamento no Brasil, qualquer equipamento eletrônico precisa ser certificado pela Anatel. Os limites para a exposição humana, eles estão previstos na legislação federal. Acho que o professor foi muito feliz na fala. Esse regramento, esse cuidado, o que a saúde pública recomenda como limite, está previsto na legislação federal. Isso não é competência do município regular, é a Anatel. O município que exige para licenciar a autorização da Anatel. Então, toda esta caminhada, a certificação, enfim, é feita por técnicos gabaritados, competentes, do órgão federal que dão essa respectiva autorização. E essa, às vezes, é um pouco de confusão que há entre municípios, entendeu, Anatel. O município acaba aqui invadindo, sem conhecimento, sem tecnologia para tanto, mas aí criando uma série de barreiras e de dúvidas. E naturalmente, em havendo dúvida, vai atrasar os processos, Coisa que há um trabalho duplicado, porque a Anatel ela já faz esse primeiro momento antes de dar autorização. Então, ao município cabe exigir a autorização da Anatel para aí sim aplicar as normas urbanísticas, que é a sua competência. E, secretário, não falando somente de uma questão global, mas municipal, no âmbito municipal, o senhor acredita que essas amarras que Porto Alegre vem soltando para se tornar amiga da internet, amiga dos empreendedores, ela vai facilitar muito nessa corrida potencial econômica em relação aos outros municípios do Brasil e também, como o senhor citaste anteriormente, na questão da pessoa poder trabalhar daqui nas maiores empresas do mundo à distância? Sem dúvida, E-commerce, trabalho remoto, é um universo de coisas que se forma
As cidades que não pensam nisso, na conectividade, estão fadadas ao insucesso, ao fracasso, assim. Porque, de fato, os grandes centros urbanos, que necessariamente concentravam os talentos, né, eles têm muito impacto no trânsito. Às vezes é tenso tu viver numa área tão, né, de território tão grande. Então, as cidades brasileiras que pensarem, assim, que tem qualidade de vida, eu acho que Porto Alegre tem uma condição muito boa, assim, né, em função da organização urbana mesmo. Nós temos muitas praças, a gente tem muitos parques, a gente se credencia um bom aeroporto que também se conecta no mundo e, né, qualidade de internet, tecnologia, conectividade. A gente tem uma boa condição de se gabaritar, né, para reter os nossos talentos, não só reter, mas também atrair talentos, né, para Porto Alegre, que aí geram riquezas e inúmeras oportunidades que a gente nem consegue mensurar. E, secretário, falando aqui do uso da tecnologia 5G em Porto Alegre, que deve iniciar a partir do dia 20 de julho, aí, em fase de testes, experimental ainda nos primeiros pontos da cidade, eu lhe pergunto se a Prefeitura já espera melhorar para os próximos anos em termos de ofertas tecnológicas para os moradores da capital gaúcha, o que a Prefeitura espera melhorar, e se já é possível pensar, planejar um projeto tecnológico para os ambientes, para os bairros específicos da cidade. Isso aí, cada vez mais a gente tem que conectar, né, a pauta da tecnologia com a estratégia de planejamento urbano da cidade. Eu acho que, né, Porto Alegre, nós vínhamos num processo de transformação digital. Com a pandemia, a gente acabou acelerando esse processo de transformação, especialmente no licenciamento, que é a principal competência do município, né? Fazer licenciamento urbano, ambiental, claro, além das outras questões vinculadas à saúde, educação, segurança, mas assim, a grande demanda de análise acaba que vindo em função dos licenciamentos. E hoje a gente já tem, né, todo o nosso licenciamento, são cerca de 240 serviços, todos num portal totalmente online, que tu pode acessar de qualquer lugar. O próprio atendimento, que antes era físico, tu imagina que tu tinha que fazer um protocolo, tu tinha que se deslocar, tirar senha, fila, né? Uma situação degradante até. E hoje é totalmente online, no portal de licenciamento, pode fazer o plantão, atendimento de casa, de onde tiver, de qualquer cidade, tu faz o atendimento, licencia em Porto Alegre, né? Naturalmente que o desafio sempre é tu, né, estender, dar esse acesso também às populações mais carentes, mas nós estamos aqui em aberto, nosso projeto de revisão do plano diretor, pretendemos enviar em agosto do ano que vem, e estamos sim tentando absorver já essa mudança que se acelerou, especialmente na pandemia, da tecnologia para a estratégia de planejamento urbano da cidade. Aí sim, conectando, né, também e detalhando a cidade por bairros, as potencialidades de cada bairro, né, por exemplo, né, e a nossa referência em tecnologia, que é o 4º Distrito, que está em ebulição, né, está na Câmara de Vereadores, inclusive o projeto para votação, discussão e votação dos vereadores. Esperamos, né, logo em breve, torcemos para que seja aprovado pelos vereadores e que é, né, um hub aí nessa área da tecnologia, onde a gente quer experimentar tudo, né, e o 5G sem dúvida tem que estar lá no 4º Distrito, junto com o Instituto Caldeira e tantos outros players importantes dessa área. Agora, falando um pouco sobre os valores do 5G ao redor do mundo, professor, o senhor nos trouxe anteriormente que esses custos para a produção com certeza são maiores, pois exigem mais soluções tecnológicas, exigem também uma maior capacidade também específica para a produção desses softwares, por óbvio também, maior especialidade intelectual, maior aprimoramento técnico específico para a produção desses softwares capazes de suportar a tecnologia 5G. Mas eu lhe pergunto sobre os custos para quem vai utilizar. Custo para o usuário, o senhor vê uma tendência de aumento de preço, seja nos aparelhos ou nos planos de telefonia móvel? Acredito que não, acredito que sim. Hoje você vai pagar um pouco mais por um celular que tem 5G comparado ao que só tem 4G, né? Mas em vista da tendência do uso massivo disso, né, a ideia é que baixe o preço, né? Porque, só para ter uma ideia, no 4G, tu consegue colocar 10 mil pessoas num quilômetro quadrado. 10 mil. No 5G é para colocar 1 milhão de pessoas. É 100 vezes mais. Tá? Imagina, eu vou te vender um celular ou vou te vender 100. Tá? A tendência é baixar. Tá?
É claro que no primeiro momento, né, existe um salto, são poucos equipamentos, são poucas pessoas, poucos lugares que tu vai utilizar, mas como o secretário colocou, Porto Alegre é fácil de colocar. Então, a tendência é que logo isso se expanda, ocupe massivamente a cidade e o preço tende a cair. É uma manifestação interessante do professor que, confesso, achava que a tendência era de elevação dos preços, não só dos aparelhos, mas também dos planos de telefonia móvel. Bom, eu pergunto também para o secretário Germano Brem sobre os custos da prefeitura, se terão algum, né? Então, pergunto ao secretário, falando dos investimentos do poder público, qual o tamanho da verba a prefeitura tem disponível para gastar com a instalação das antenas e de todo o aparato para suportar a tecnologia 5G, ou se esse investimento será absorvido pelas parcerias público-privadas? Eu acho que, né, o orçamento dos municípios é sempre muito curto, né? A prioridade é sempre saúde, educação, segurança, né? A parte urbanística, às vezes sofre pena um pouco, né? Mais estratégia de cidade, porque não adianta, né? Esses outros problemas, eles estão aí no dia a dia. Então, o município, o poder público, a gente tem que se reinventar, né? Tentar, na medida do possível, atrair os parceiros privados, né, para junto, né, produzirem esses processos de transformação urbana. E especialmente, né, com relação à tecnologia 5G, às antenas, existe, né, um modelo de negócio feito já, né, via iniciativa privada. O poder público não tem uma interferência nisso, é as próprias operadoras que fazem a implantação. A nós cabe, né, simplesmente produzir o licenciamento, eu diria não complicar, vamos dizer assim, e deixar o mercado, a iniciativa privada responder por toda essa demanda que eu não tenho dúvida que existe em toda a cidade. Então não há uma necessidade de investimento público especificamente para a implantação das antenas. As operadoras, enfim, que prestam, que cobram, entendeu, por isso, né, dos usuários, elas fazem essas implantações. Ao município cabe só não atrapalhar nos processos de desenvolvimento aí das empresas. Agora, professor, secretário, público que nos assiste, a gente falou durante o programa dos benefícios e das melhorias que a gente espera a partir da implantação do 5G ao redor do mundo, no Brasil e principalmente aqui em Porto Alegre. Falamos muito, então, em coisas boas, tocamos num assunto pontual da interferência no sinal das antenas parabólicas, mas que parece ser um problema facilmente contornável com a ajuda do poder público, inclusive. Mas, professor, eu lhe pergunto se o senhor enxerga algum tipo de prejuízo a partir da implementação do 5G. Olha, eu vejo, sempre que tem um salto tecnológico, é como melancias num caminhão, né? Elas vão se acomodar, né? Talvez surjam algumas questões pontuais, né? Mas a tendência a longo prazo é que isso traga muito mais benefícios do que eventual prejuízo para alguém, né? Eu vejo com muito entusiasmo a implementação dessa tecnologia, porque traz para o município, e é um orgulho nosso, né, do Rio Grande do Sul como um todo, né, ter sua capital já com uma das pioneiras com 5G, porque isso fomenta uma série de outras soluções, né? Tu vai poder ter lá no 4º distrito com 5G, né, muito mais empreendedorismo, né, inovação, e tudo isso acaba trazendo benefício para a população como um todo. Eu vejo que tecnologia não pode ser escrava, a gente não pode ser escravo da tecnologia, né? Você não pode ficar viciado ali no celular, né? Mas ele te traz uma série de benefícios que, poxa, esse mundo conectado sempre vai existir o lado bom e o lado ruim, né? Tu não consegue separar, né? Mas eu vejo assim como um resultado positivo. Veja Porto Alegre, Matheus, né? Eu cito como exemplo, assim, a gente se credenciando como uma cidade conectada, a gente conseguiu atrair South Summit. Recentemente tivemos assim o maior evento de tecnologia, né, da Europa, posicionando na América Latina a primeira cidade de Porto Alegre, garantindo aí, né, eventos para os próximos 5 anos. Tão bonito de ver ali no Cais Mauá, as pessoas pensando, né, startups, tecnologia e troca.
Eu fico muito impressionado com os números que a gente teve aí do South Summit, mais de 20 mil pessoas frequentando ali. Só no Salgado Filho, nome interessante, a gente teve a média de jatos de cerca de 60, tá? Semanal. Então, naquele período ali, tiveram 180 jatos que desceram no aeroporto Salgado Filho em função, né, do evento de tecnologia, né? Você imagina as oportunidades que se formam, entendeu? A partir disso. Então é importante, né, Porto Alegre se credenciar, se mostrar, entendeu, para fora como uma cidade amiga, né, da internet, da tecnologia, da conectividade, porque isso gera riqueza, desenvolvimento, é estratégia de futuro. E, secretário, aproveitando que a gente já abordou a questão de quando começa o 5G aqui em Porto Alegre, ali ao redor do dia 20 de julho, lhe pergunto se já existe um prazo final para a implementação total, que contemple toda a cidade. Isso, aí existe, né, um regramento, eles têm um compromisso de acordo com a Anatel até o final do ano, eu não me recordo exatamente os prazos exatos, mas assim, a previsão da licitação mesmo, entendeu, do leilão lá quando teve das frequências, há uma obrigatoriedade das empresas darem conta, né, de fazer a implantação nesses diversos municípios. Se eu não me engano, em novembro, acho que eles têm a obrigação de atender grande parte, inicialmente as capitais brasileiras, e aí depois vai estendendo para o restante dos municípios. Mas aí em Porto Alegre, a partir do dia 20 de julho, temos 5G, e aí em alguns pontos, e na sequência eu acho que é muito célere aí o avanço. Existem diversas tratativas já de instalação de antenas em vários pontos da cidade. E é importante salientar que como é mais fácil tu colocar antenas, né, é muito mais rápido, né, fazer essa implementação em toda a cidade, né. Sim. E, professor, para a gente encaminhar o encerramento do programa, existem limites para o 5G ao redor do mundo? Olha, um limite que se colocava, por exemplo, é tu trabalhar com 1 gigabit. Originalmente era para ser 1 gigabit, só que 1 gigabit por segundo tu ia conseguir numa célula de 100 metros. E já se consegue fazer isso com 10 quilômetros. Claro que é uma zona rural, né? Ah. Mas imagina assim, ó, o limite do 5G é o 6G. E é muito uma coisa que eu queria pontuar aqui. Eu tenho alunos que trabalham para empresas de fora do país, trabalham remotamente. E por quê? Porque aqui, né, nessa região, tem um acesso à internet privilegiado. Perfeito, e com isso nós vamos encerrando o nosso TV Câmara Entrevista, que hoje falou da tecnologia 5G, entendemos um pouco de como funciona esse novo modelo de transmissão de dados e também como o poder público trabalha aqui em Porto Alegre para a implementação dessa tecnologia para os cidadãos da capital gaúcha. Para falar sobre esse assunto, a gente recebeu aqui, agradecemos os nossos especiais convidados, o professor Vander Silvio da Silva, professor na Universidade Fevale, no Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado, professor. Obrigado. Sempre que precisar, estamos aí. Perfeito. Também recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o secretário Germano Bren, ele que está à frente da pasta de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Urbanismo aqui em Porto Alegre. Então, muito obrigado, secretário, pela participação. Obrigado, Matheus. Excelente oportunidade de debater um tema tão importante, estratégico, né, para o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Esse tema que desperta muito interesse em todos. Eu fico bastante empolgado e na expectativa aí da liberação do sinal em Porto Alegre e das oportunidades que a gente vai ter com 5G. Então é isso, o TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Eu me despeço de você, muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Até a próxima edição.